Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para falar do nosso clube de leitura, que nós estamos aí já no nosso quarto encontro, se eu não me engano. Nós vamos falar hoje do capítulo 6 e o 7 do livro Mosaico Bíblico do pastor Marcos Botelho, livro publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Então, a gente dá sequência no nosso conteúdo. Queria destacar com os irmãos aí o capítulo 6 agora, que vai falar assim, as esferas do autor. Nós temos dois capítulos que falam sobre essa mesma temática, que estão aí incutidos nesse mesmo tema. Nesse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre as esferas do autor, e no próximo capítulo, as esferas do leitor, que aí já é algo relacionado a nós, leitores da Bíblia hoje contemporâneos. E nas esferas do autor, nós temos aí o subtítulo do capítulo 6, Contexto, Cultura e Idioma. E o autor vai começar falando assim: os autores bíblicos escreveram sob influência do Espírito Santo. Isso aí nós vimos nos nossos capítulos passados, quando nós vimos sobre a inspiração da Bíblia, que é um livro 100% humano e 100% divino. Ao mesmo tempo, eram influenciados por sua época, cultura e visão de mundo. Ou seja, Deus, ele utilizou ferramental, ele utilizou a carga que os autores bíblicos carregavam quando eles se dispuseram a escrever as escrituras. Então Deus utiliza aquilo que eles já tinham, o conhecimento que eles já tinham de mundo, a sua visão, a sua cosmovisão. É dessa forma que Deus fala. O leitor das escrituras então tem de entender esse conjunto de circunstâncias em que o texto bíblico foi redigido. Isso mostra para nós que todo texto ele é fruto de um contexto. Isso aqui, irmão, significa que para nós termos um bom entendimento da palavra, é muito importante entendermos o contexto em que essa história, em que este livro, em que aquela carta, em que aquele salmo, ele foi produzido. Porque isso nos dá uma nova visão, uma nova perspectiva em relação ao texto. Nesse capítulo, então, ele vai colocar aí as três maiores influências que os autores bíblicos tiveram na hora de fazer a redação do texto. E ele vai colocar os três aí, que é o contexto, a cultura e o idioma, que é o subtítulo deste texto. Nós temos aí um diagrama mostrando como que isso influencia o autor, na nossa página 67. E é interessante porque ele vai colocar lá o contexto. Né? O que é contexto? O contexto nós temos que lembrar de ambiente, ou seja, qual o ambiente que aquele texto ele foi produzido. E sobre isso, irmãos, ele vai colocar assim no finalzinho da página 67, e eu peço que você grife aí no seu livro ou no seu texto essas duas primeiras frases que o autor coloca. Contexto é a inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Tudo que vivenciamos e fazemos está inserido em um contexto, ou seja, nós vivemos em um contexto. Aquilo que nós produzimos enquanto autores de qualquer coisa que nós possamos fazer, desde uma mensagem de texto até mesmo uma declaração de amor, tudo isso é fruto de um contexto. E aí ele vai trazer agora um grande exemplo, que é o de Jonas, Jonas que tem o seu livro próprio lá dos profetas menores, e Jonas, que era filho de Amitai, também profetizava. Nós temos aí alguns relatos das profecias de Jonas no segundo livro dos Reis, no capítulo 14. E ele vai mostrar, assim, por que Jonas ele não queria ir para a Síria e obedecer à voz de Deus. E aí, lá no final da página 68, ele vai trazer esses motivos de Jonas. E diz assim: a prosperidade de Israel, aqui o reino já estava dividido, ou seja, Israel era o reino do norte, cuja capital era Samaria. No entanto, não conduziu o povo à gratidão ou adoração a Deus. Pelo contrário, o povo tornou-se orgulhoso, convencido de sua autossuficiência e espiritualmente acomodado. Eles se sentiam seguros em Samaria, capital do Reino do Norte. Isso que o profeta Amós nos fala no capítulo 6 do seu livro. A Síria não perturbava Israel nesse período, porém, era vista como uma ameaça latente. E tinha razões para isso. Tanto que no ano de 722 a.C., a Síria conquistou Israel e levou o povo para o cativeiro. Preste atenção agora nesse último parágrafo da página 68. Jonas viveu num tempo de grande orgulho nacional e embarcou nessa onda nacionalista.
Como a maioria dos israelitas, ele sentia ódio dos povos vizinhos e apoiava as políticas expansionistas de um rei que desagradava Deus. Por que que, Por que que Jonas, o profeta Jonas, então, ele não queria ir até a Síria? Porque ele sabia que Deus, ele era suficientemente poderoso e misericordioso para fazer sua obra ali naquele lugar, porque a salvação ela vem do Senhor, isso é algo que nós aprendemos lá no livro do profeta Jonas. E Deus ele poderia sim restaurar aquela nação naquele momento. Jonas ele não queria isso. Ele achava que a salvação e tudo isso que aconteceria era exclusivo do povo de Israel. E ele continua lá na página 69. A relutância em entender o chamado divino de pregar o arrependimento na cidade de Nínive, capital daquele império, é porque Jonas conhecia a misericórdia de Deus. Sabia que se os assírios se arrependessem, Deus lhes perdoaria. Olha só o resultado então da ação missionária do profeta Jonas. Por que conceder tamanha graça ao inimigo? Então Jonas ora ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas então ele fugia, porque ele tinha medo da misericórdia de Deus para os outros. Por que ele fazia isso? Porque havia aquele sentimento de xenofobia dos israelitas em relação às outras nações, principalmente aquelas que representavam uma ameaça, como era o caso da Síria. E continuando, ele tem outro exemplo, que é na carta de Hebreus, em relação ao contexto. E ele vai falar o seguinte aí, no segundo parágrafo, lá na metade do segundo parágrafo. A carta é dirigida a judeus convertidos ao caminho de Jesus, que estavam sendo perseguidos por causa dessa decisão. Esse era o propósito da carta de judeus. Era explicar Jesus para aquelas pessoas que já estavam, que já eram judias, que já tinham convívio em relação aos sacrifícios, aos templos, que sabiam, que conheciam bem a Torá, a lei de Moisés. Então, o autor de Hebreus ele tem esse propósito de explicar que aquelas coisas que estavam escritas lá na Torá, que o livro de Levítico, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, tudo aquilo que estava descrito no tabernáculo e nos rituais eram sombras em relação àquilo que aconteceria no futuro. Ou seja, aquilo que, na verdade, perdão, daquilo que aconteceu no tempo do autor de Hebreus, que era a própria vinda de Jesus. Por que ele fez isso? Aí nós temos aí no nosso segundo parágrafo. O autor parece preocupado com a apostasia dos convertidos que retornavam à lei judaica. Por que eles estavam voltando à lei judaica? Porque, irmãos, naquela época a religião judaica ela era uma religião protegida pelo Império Romano. Ela era uma religião legalizada, ao passo que o cristianismo ele não era. Então, a partir do momento em que um judeu ele se convertia ao cristianismo, ele se tornava um cristão, ele passava a ser uma pessoa perseguida pelo império, porque para o cristianismo, César não era rei. O rei era Jesus. Jesus era o Kyrios, né, o termo grego para rei, para senhor. Então, eles perdiam essa proteção. E aí, quando nós tivemos as perseguições, principalmente com Nero, que foi mais ou menos na época em que o autor de Hebreus ele escreve a carta, nós imaginamos isso, quando nós vamos fazer uma análise mais profunda do texto, nós percebemos que as pessoas, elas, diante da perseguição de Nero, elas começaram a voltar às suas antigas práticas, voltar aos seus antigos costumes. Então, o escritor de Hebreus ele vai repetir muito o Antigo Testamento e explicar aquelas coisas que estão escritas principalmente na lei de Moisés, agora à luz da nova revelação de Cristo. Nós temos aí o propósito, aí, bem no finalzinho da página, que fala assim: o seu propósito é expor a finalidade da salvação de Cristo e alertar contra o perigo dos crentes judeus voltarem aos tipos já cumpridos e ao superado ritualismo do judaísmo. Essa frase aí foi retirada do manual bíblico Anger,
foi escrito pelo Mary Unger. A próxima esfera do autor bíblico é a cultura. Aí nós temos aí um trechinho no comecinho, se você quiser grifar também, esse primeiro parágrafo, que ele fala o seguinte: cultura pode ser definida como um conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes e outros elementos que distinguem um grupo social. Também podemos dizer que a cultura é a maneira de um grupo reagir a determinados acontecimentos. Ou seja, a cultura ela influencia de maneira muito direta a forma como que os autores vão escrever. Não só como eles vão escrever, mas também o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então a escrita ela é um fruto da cultura, ela é um fruto do contexto e também ela é muito influenciada em relação à cultura. Então quando nós entendemos o contexto, em um primeiro momento, no segundo momento nós entendemos a cultura daquele lugar, nós estamos nos aproximando cada vez mais da mente do autor bíblico, e aí quando nós lemos aquilo que ele escreveu, nós temos um entendimento muito mais profundo da passagem. E aí ele vai continuar. É importante termos informações da cultura dos autores bíblicos individuais. Nós temos aí agora no quarto parágrafo da página 70 o seguinte: os próprios autores bíblicos estão separados entre si por milênios. Israel não era a mesma nação sob Davi que aquela sobre o Império Romano na época de Jesus, ou seja, dentro da própria Bíblia nós temos essas diferenças culturais. E aí agora ele vai começar a trazer exemplos. Nós temos lá na passagem de Lucas 8, Lucas capítulo 8, do verso 40 a 48, é o milagre em que a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha uma hemorragia que não era cessada, ela toca nas vestes de Jesus, então ela é imediatamente curada. Por que que Lucas ele vai contar essa história e quando nós conseguimos entender a cultura, a gente vê que existe um significado mais profundo no texto do que o simples milagre da mulher ter tocado Jesus e interrompido o seu fluxo. Existe algo, um aspecto mais profundo nisso e ele vai mostrar isso para nós agora. Existia uma série de normas para os sacerdotes e para o povo. Uma delas dizia que para ter contato com alguém que estivesse sangrando, deixaria a pessoa impura. Ou seja, aquela mulher em quem ela tocasse, a pessoa se tornava impura. Ou seja, inapta para participar dos ritos religiosos. Assim, quando a mulher revelou a Jesus que fora ela quem o tocara, ela poderia tê-la condenada pelo gesto que o tornaria impuro, mas não o fez. Em vez disso, Jesus curou a mulher. Preste bem atenção, porque aqui nós temos algo que mostra um movimento muito interessante nessa cura de Jesus. Enquanto uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela tocasse alguém e também em Jesus, essa pessoa que ela tocou se tornava impura mediante a lei. Quando ela toca Jesus e ela é curada, o fato dela ser curada, isso purifica a mulher. Não torna Jesus impuro, mas purifica a mulher. Isso traz para ela, digamos que uma novidade de vida. E é interessante porque logo depois deste mesmo milagre, em que Jesus ele poderia se tornar impuro, porque uma mulher que estava sangrando tocou ele, Jesus ele vai ressuscitar a filha de Lázaro. E quando Jesus ele vai ressuscitar a filha de Lázaro, lá naquele lugar ele tem um contato com um cadáver, que era outra coisa também que deixava a pessoa impura, que deixava o judeu impuro, inapto para participar dos ritualismos. Então, ou seja, quando Lucas ele narra esses dois trechos, o evangelista ele está mostrando que Jesus era mais que o Deus que cura, mas ele era o Deus da graça e da vida, ele era o Deus que purificava. Porque ele não se torna impuro, mas ele ainda purificava, ele purificou aquela mulher, ele purificou a menina que estava morta. E a partir daquele momento, quem elas tocassem, elas não trariam impureza. E isso tem um significado espiritual muito profundo. E a terceira e última esfera que nós temos aí é o idioma. Nós sabemos, né, que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Grife aí o comecinho do segundo parágrafo. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas: hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Preste atenção, irmãos.
O hebraico que nós temos hoje, falado em Israel, ele é muito diferente do hebraico falado na época de Jesus, que naquela época falava-se mais era o aramaico, mas o hebraico ele ainda existia como uma língua religiosa. E o hebraico falado, por exemplo, no período de Davi, ele era muito diferente do hebraico falado no período de Moisés. Porque a língua ela evolui. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso português falado hoje, no ano de 2024, ele é muito diferente do português falado no ano de 1500. E isso é algo normal, essa evolução, essa mudança da língua. Isso é algo que acontece. Então, nós temos que entender que a maior parte do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, por isso que é importante nós termos a ciência disso e se tiver a oportunidade, se um dia você tiver essa graça de estudar o hebraico, que não é uma língua fácil de ser estudada, mas isso te ajuda muito a entender a palavra. Já o aramaico, ele tem uma origem incerta. Nós sabemos que o povo de Israel ele aprendeu o aramaico quando ele estava no cativeiro da Babilônia, isso é algo absolutamente pacificado, mas ele vai aparecer aí em umas pequenas porções. Nós temos a presença do aramaico em Esdras, em Daniel e em Jeremias. Isso é interessante porque são livros pós-exílicos, principalmente Esdras e Daniel. Jeremias ele está aí nessa transição, porque Jeremias ele profetizou durante a ida ao cativeiro, assim como Ezequiel. No Novo Testamento, nós temos algumas palavras de Jesus também que estão registradas em aramaico. O autor vai trazer aí essas citações e é algo para a gente entender. Há uma teoria, né, que o livro de Mateus ele teria sido escrito originalmente em aramaico, mas isso não é algo certo porque nós não temos manuscritos de Mateus em aramaico. Os manuscritos mais antigos ou digamos que os fragmentos de manuscritos mais antigos que nós temos, eles estão todos em grego. Isso é muito importante. Essa teoria ela foi trazida por Papias. Papias, nós não sabemos ao certo, né, se era o nome dessa pessoa mesmo, mas ele é citado por Eusébio, que é o historiador da igreja mais antigo que nós temos, ali do século 3 para o 4 depois de Cristo. E Papias foi citado por ele. Então, assim, o que nós temos, o que restou de Papias está em Eusébio. Está na história da igreja que Eusébio escreveu. Fora disso, nós não temos mais Papias. Foi um livro que ele foi perdido com o tempo. Já o Novo Testamento ele foi escrito em grego, um grego que nós chamamos de grego koiné que significa comum, que era como se fosse o inglês daquela época. Era a língua corrente, era a língua comercial, era a língua falada pela população. Então, quando um país se comunicava com o outro, ele usava o grego, igual nós hoje usamos o inglês. E isso representa um grande desafio para as traduções da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de culturas diferentes, de culturas muito antigas, e o tradutor bíblico ele precisa, além de saber o que essa palavra significa na nossa época, de entender as diferentes culturas e os diferentes contextos em que elas foram escritas. Existem termos, por exemplo, hoje, que são falados em inglês, em espanhol, em italiano, que eles não têm uma tradução correta. Para você entender o termo, você precisa explicar todo um contexto nisso. E você imagina isso na Bíblia. E outra coisa que também que dificultava muito era a polissemia. A polissemia é, digamos que uma mesma palavra ela tem diferentes significados, igual manga. Manga pode ser a manga fruta, pode ser a manga da camisa, ou nós temos aí outras palavras igual carteira. Carteira pode ser um carteiro do sexo feminino, pode ser a carteira escolar, ou pode ser a nossa carteira que nós guardamos dinheiro. Então nós temos isso muito no português e isso também existe muito dentro da linguagem bíblica. E aí ele vai trazer um exemplo, por exemplo, de sarx, que é a palavra que é usada para carne. Esse exemplo que ele vai usar está lá em Romanos 13, no capítulo 14, em que Paulo diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Muitas vezes nós relacionamos a palavra carne e principalmente os desejos da carne em relação aos impulsos sexuais.
Às vezes também as nossas necessidades fisiológicas, igual comer, beber, aquilo que nos traz prazer. A gente sempre relaciona esse tipo de carne aqui com prazer. Mas os desejos da carne, que Paulo ele vai trazer aqui, isso que o autor vem falar para nós, é tudo aquilo que afeta a nossa santidade, ou seja, a relação aqui da carne, ela não é só um desejo que a gente tem em pecar, mas é a satisfação, a felicidade, mesmo que momentânea, que nós sentimos quando nós pecamos. Às vezes, em um determinado momento, a gente nem está com vontade de pecar, mas o simples fato da gente pecar, isso muda a nossa mente, muda a nossa motivação. Por isso que Paulo ele vai colocar isso lá em Romanos também, nesse mesmo livro, que aquilo que eu não quero, mesmo assim eu sabendo que eu não posso fazer, mesmo eu sabendo que aquilo é errado, eu ainda faço. Essa satisfação, ela reside no simples ato de eu fico feliz quando eu peco, mesmo que momentaneamente, e que isso gere depois em mim o arrependimento, a aversão, isso normalmente gera em nós um certo tipo de depressão quando a gente peca. A gente fica feliz e fica pensando, nossa, por que eu fiz isso? Mas a palavra satisfazer o desejo da carne não é só essa questão do prazer, do sentimento, mas ele também, agora, aqui nesse mesmo texto, ele expressa essa alegria em pecar, essa satisfação em pecar. E às vezes nós satisfazemos o desejo da carne e colocamos isso como prioridade, mesmo sem ver. Mesmo achando que nós estamos fazendo certo, porque às vezes a nossa satisfação da carne, ela pode residir em boas ações. Ela pode residir em trabalhar dentro da igreja, e isso gerar, por exemplo, um sentimento de orgulho em nós. Então isso é esse tipo de satisfação que Paulo ele fala aqui na carta em Romanos. E aí, no último parágrafo, eu queria que vocês grifassem essa primeira frase que ele vai trazer aí, que é o seguinte: ter consciência de que os textos bíblicos foram escritos em outra cosmovisão. Cosmovisão é como nós vemos o mundo. Distante de nós no tempo e no espaço, talvez seja o passo mais importante para a interpretação bíblica. Ele continua: não podemos fazer uma correspondência direta entre o que está escrito e o que conhecemos de nosso dia a dia, porque é muito diferente, irmãos, muito diferente. Negligenciando o contexto do autor, a cultura na qual estava inserido e o idioma empregado por ele. Desenvolver essa consciência é o primeiro passo para fugir de leituras equivocadas e procurar o caminho que nos conduz a uma interpretação verdadeira. Agora, no capítulo 7, ele vai começar aí sobre as esferas do leitor e ele vai trazer de novo 3 grandes núcleos, que é teologia, cultura e o contexto socioeconômico. E ele começa assim, lá na página 7.4. Assim como o autor bíblico tem seu universo, os leitores também têm o seu. Prestem atenção. Grifem essa frase que eu vou ler com vocês agora. O leitor, como intérprete, tem uma teologia, uma cultura e uma formação pré-estabelecida, ou seja, nós carregamos verdades, nós temos uma carga que nos acompanha e nós levamos ela para a leitura. Irmãos, isso é algo que nós fazemos inconscientemente. O nosso grande trabalho é não deixar com que essa carga ela influencie na nossa interpretação do texto. Não estou falando que nós devemos ter uma interpretação pura, porque nós carregamos pressupostos. Igual eu já falei com vocês, Deus ele é um pressuposto. Nós carregamos a existência de Deus, porque nós acreditamos que ele existe, já para a nossa leitura. Continuando. E, quando se põe a interpretar a palavra de Deus, traz consigo e para a leitura uma bagagem de conhecimentos e influências. É impossível não ler a Bíblia de forma enviesada e sem interferências. Prestem atenção. A interferência na leitura depende da caminhada do leitor, de sua igreja e de sua formação, entre outras coisas. Por isso, irmãos, que quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que deixar com que a própria Bíblia ela nos influencie. Nós temos pressupostos? Temos. Nós carregamos uma bagagem na leitura do texto? Carregamos. Mas é importante com que nós deixemos com que a Bíblia tenha liberdade de julgar esses nossos pressupostos e julgar as nossas bagagens. Não é eu que determino o que o texto está falando para mim. É a Bíblia que determina a forma como que eu vou ler ela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Continuando. Como então atenuar essa interferência?
E aí, descobrir quem somos e quais são as nossas tradições e a nossa bagagem. Grifem, por favor, isso daí. É muito importante nós sabermos quem nós somos, qual que é a nossa identidade, principalmente em Deus. Quais são as nossas tradições, qual que é a nossa teologia e qual que é a bagagem que nós vamos carregar para esse texto. E quanto mais estivermos conscientes dessa base formativa, mais fácil será minimizar a influência de nossas tradições ao ler o texto bíblico. Então, a primeira que ele vai começar aí, a primeira esfera, é a teologia. Grifem, por favor, a primeira frase do primeiro parágrafo da página 75, que fala assim: uma das maiores influências que temos na leitura e na interpretação da Bíblia é a teologia. Nós estamos absorvendo teologia em todo momento. Nós estamos praticando teologia em todo o tempo, porque todos nós somos teólogos, todos nós pensamos e refletimos acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, acerca da Bíblia. Então, irmãos, qual que é o nosso grande problema? É qual tipo de teologia que nós somos alimentados. E aí eu quero ler com vocês essa citação do Roger Olson, que ele fala o seguinte: ninguém que reflita sobre as perguntas cruciais da vida escapa de fazer teologia, prestem atenção. E qualquer um que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo perguntas sobre Deus e a nossa relação com Ele, é teólogo. Todos nós somos teólogos. A teologia é inevitável ao cristão que pensa. Então, irmãos, dependendo da teologia que nós fomos expostos, nós vamos seguir determinadas áreas. Se você é exposto na teologia calvinista, você vai seguir uma área mais calvinista. Se você é exposto a uma área mais pentecostal, você vai seguir uma teologia mais arminiana. Essas diferenças aí, um dia depois a gente pode conversar sobre isso. Então, qual que é o nosso grande problema? Quando nós pegamos a nossa teologia e usamos ela para julgar aquilo que nós estamos lendo na palavra, e não deixamos com que a palavra ela julgue a nossa teologia. E ele vai continuar. Por esse motivo, na tarefa da interpretação bíblica, nós temos de nos esforçar para despir das tradições e tentar interpretar a Bíblia como ela é, dotada de autoridade. E aí ele vai colocar lá basicamente no penúltimo item, na penúltima frase aí do último capítulo. Do último parágrafo. Quando entendemos o que levamos para o texto, ou seja, quando temos a percepção de que não somos neutros e de que temos ideias pré-concebidas, aos poucos deixamos de ler e analisar a Bíblia e permitimos que ela nos leia e analise. É importante isso. Quando nós colocamos a nossa teologia para ser julgada pela Bíblia, nós estamos nos despindo dela no sentido de que ela não vai influenciar na nossa interpretação, mas pelo contrário, ela vai confirmar a nossa teologia. A forma como que o texto ele foi construído aqui, eu discordo em partes. Porque para mim a teologia ela serve como um guardrail, ou seja, quando nós estamos andando na estrada, né, e nós temos aquelas faixas que impedem que o nosso carro, quando nós estamos principalmente fazendo uma curva e aí tem precipício do lado, ele impede que o nosso carro caia. A teologia ela nos ajuda a ser esse guia. Ele nos ajuda a não cair no precipício, nos erros que nós temos da hermenêutica. Mas é importante nós sabermos que a teologia ela não está acima da palavra, pelo contrário, ela é extraída da palavra, ou seja, ela pode ser julgada e submetida, não só pode, ela deve ser julgada e submetida por aquilo que a Bíblia fala. Segundo aspecto que nós temos aí é a cultura. A cultura ela exerce um forte impacto sobre o ser humano. Então, irmãos, nós somos frutos da nossa cultura. O modo como nós lemos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, ele expressa a nossa cultura. Culturalmente, nós não estamos acostumados a ler a Bíblia porque ela não é um texto produzido na nossa cultura, na forma como a nossa mente foi criada, como nós fomos ensinados na escola, dentro da nossa casa. Por isso que nós temos essa grande diferença. Então, preste atenção lá no terceiro parágrafo da página 76, que o autor vai falar o seguinte: quem se propõe a interpretar a Bíblia também deve estar preparado para um choque cultural. Grifa essa frase, por favor. E aí ele vai colocar como exemplo os costumes da era patriarcal. Ele traz uma citação de Henry Daniel Hobbes, que é um historiador da igreja, que ele vai falar o seguinte: em teoria, os filhos e filhas eram sua propriedade absoluta. Isso ele está falando do período patriarcal. Nós lemos principalmente no livro de Gênesis.
Em teoria, os filhos e filhas eram sua propriedade absoluta e ele, o pai, o patriarca, podia dispor deles como quisesse. Se decidisse fazer isso, podia vendê-los como escravos. Se cometessem um crime grave, tinha o direito de condená-los à morte. Interessante isso aqui, né? Ou seja, eles tinham um domínio absoluto em cima dos seus filhos. Continuando, irmãos. As filhas eram tratadas como mercadorias, pois o casamento era negociado com o pretendente, que deveria oferecer um dote com o qual o pai concordasse. Com essa prática, as mulheres eram simplesmente vendidas ao futuro marido. Isso, irmãos, é algo que causa em nós uma estranheza muito grande, porque isso não acontece nos nossos tempos. Mas o que é interessante aqui, ó, a própria teologia é influenciada pela cultura. Lá no finalzinho ele vai falar o seguinte: cada cultura tem um olhar diferente para cada problema e acaba por aplicar o evangelho de acordo com o que é vivido e experienciado. É interessante que dentro das diferentes culturas nós temos diferentes teologias. Por exemplo, em países desenvolvidos em que as pessoas elas não têm uma necessidade tão grande de alimento, por exemplo, né, que é algo básico para a existência humana, lá a preocupação deles, por exemplo, é mais existencial. Por que, que nós existimos nesse mundo? Por que, que nós estamos aqui? Qual que é o nosso propósito? Diferentemente de países igual o nosso, que é um país em desenvolvimento, que é um país mais pobre, em que nós temos a realidade da fome aqui ainda, por mais que isso não, às vezes não alcance a minha casa e a sua, mas existe a realidade da fome aqui no Brasil. Aqui nós temos uma teologia que ela vai ser mais voltada, por exemplo, ao sofrimento. Por que, que eu estou passando por esses momentos de crise? Por que, que isso está acontecendo? Ou por que, que existe a fome e a miséria ainda aqui no meu país? Então nós temos uma ênfases teológicas diferentes que elas são influenciadas pela cultura. Aí leia comigo aí lá no finalzinho desse último parágrafo, antes de nós entrarmos no contexto socioeconômico, que ele vai falar o seguinte: é interessante pesquisar como diferentes culturas enxergam o evangelho, bem como estudar as diferenças culturais, para termos maior consciência de como os nossos próprios costumes nos influenciam quando lemos a Bíblia. Então, às vezes, a minha interpretação da Bíblia, pela minha realidade de vida, ela pode ser diferente da interpretação de alguém que mora nos Estados Unidos, de alguém que mora no Reino Unido, de alguém que mora na França. Da mesma forma que a minha interpretação, ela também pode ser diferente de alguém que vive na África, por exemplo. De alguém que vive na realidade da perseguição da igreja lá na Coreia do Norte. E isso é importante a gente saber que essas ênfases culturais, elas mudam a nossa hermenêutica, e nós temos que tomar cuidado para não deixar com que a cultura ela influencie a tal ponto de distorcer o texto. Que foi basicamente isso que a teologia da libertação fez. Ela distorceu o texto bíblico diante da realidade da pobreza. Então nós temos que tomar esse cuidado. Contexto socioeconômico. Na Bíblia temos o registro do contexto socioeconômico de alguns de seus autores. Né? Nós temos aí, por exemplo, ele vai citar o exemplo de Moisés, que ele foi educado no palácio do Egito, Davi, que era pastor de ovelhas, Amós, que era criador de ovelhas, que era um fazendeiro. Nós temos também Ezequiel, que era já alguém de uma família sacerdotal. E aí lá no finalzinho, no final do parágrafo, da página 78 do primeiro parágrafo, ele vai colocar o seguinte: é claro, grifem, por favor, essa frase toda aqui, que ela é maravilhosa. É claro que a palavra que cada uma dessas pessoas recebeu pelo Espírito Santo não era influenciada por seu contexto socioeconômico. O Espírito Santo ele não influencia nada. Ele não era influenciado, perdão. Ele influencia as pessoas, mas ele não era influenciado. Embora as palavras e o estilo do autor, como já dito, fossem marcados por essa questão. Ou seja, a essência da palavra ela não era influenciada pela cultura, ela não era influenciada pela teologia, ela não era influenciada pelo contexto socioeconômico em que aquele autor ele estava vivendo. A essência, a mensagem que o Espírito queria passar. Mas agora, a forma como que o autor escrevia, os exemplos, as metáforas que ele usava, o estilo a língua, o estilo de redação, de escrita, isso sim era muito influenciado pelo contexto em que ele vivia. Ou seja, nós teremos textos mais bem elaborados por autores igual Moisés, que viveu no palácio, e textos mais simples, como, por exemplo, Amós, como, por exemplo, Pedro, que tem uma linguagem mais simples em comparação com Lucas, que era médico, ou com Paulo,
que era um fariseu, alguém que estudou muito a palavra. E isso é algo que nós devemos sempre levar em consideração. Grifem, por favor, aí essa primeira frase do segundo parágrafo da página 78, que fala assim: dependendo do contexto socioeconômico, cada leitor das Escrituras atentará e interpretará determinadas passagens de modo peculiar. Por que isso, irmãos? Quando nós entendemos o contexto socioeconômico do autor, como que ele escreveu, como que ele expressou e qual que era o público para qual ele se dirigia, nós conseguimos, digamos que, captar melhor a essência do texto, melhor a essência daquilo que o autor quis dizer. E ele vai colocar lá assim, ó, ele vai dar um exemplo do reino de Deus. Quando alguém nasceu em berço de ouro e lê sobre Jesus afirmando que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, é natural que comece a racionalizar, sob a alegação de que a agulha não é realmente uma agulha, e sim uma pequena porta e uma muralha antiga, e o camelo não é de fato animal, e sim uma corda grossa. Isso é algo que a gente vê direto no Instagram, o pessoal fazendo esse tipo de análise, e não é assim, irmãos. Porque qual que é o grande problema? É que essa passagem, às vezes nós lemos ela desassociada do contexto em que ela está. Ela está num contexto imediato ali, em que Jesus depois ele vai para a casa de Zaqueu. E lá, Zaqueu, ele é uma pessoa muito rica e que se converte. Só que para Zaqueu, ele ter a sua, digamos assim, para ele expressar a sua conversão, melhor assim dizendo, não é para ele ser salvo, mas para ele expressar melhor a sua salvação, a sua conversão, o que ele faz? Ele pega tudo que ele tem e ele dá aos pobres. Ele restitui aquelas pessoas que ele defraudou 2 vezes mais. Então, nós vemos que, por que é difícil, tão difícil um rico entrar no reino de Deus? Jesus ele ia fazer esse comparativo com um camelo passar por um buraco de uma agulha. Quer dizer, irmãos, que para a pessoa fazer isso, ela precisa se desprender de tudo aquilo que ela tem. E realmente isso é muito difícil, mas não é impossível. E a própria Bíblia ela vai trazer esse exemplo já com a história de Zaqueu. Só para a gente finalizar aí, o último parágrafo da página 78, o autor vai trazer: devemos nos lembrar que a intenção de Deus em sua palavra está acima de nossas crenças teológicas, de nossas convicções sociais e de nossos costumes. Muitas vezes o Espírito Santo usará as Escrituras para confrontar e não para confirmar o que defendemos com convicção. Pois a palavra é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Não devemos permitir que nossa bagagem interfira no real significado do texto. Então, as nossas esferas, elas não podem, em momento algum, interferir na nossa leitura. Elas devem nos ajudar a entender melhor o texto. Elas podem ser uma ferramenta de auxílio para nós, como a nossa teologia, por exemplo. Mas nós temos que ter a consciência de que a palavra ela vai julgar a nossa teologia, a palavra ela vai julgar a nossa cultura e a palavra ela vai julgar o nosso contexto socioeconômico. Então, a palavra final é da palavra. A verdade final é da palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo encontro do Clube de Leitura. Peço perdão aos irmãos pela demora deste vídeo, porque eu tive que gravar ele depois, né? Nós tivemos aí um problema na nossa nuvem, mas graças a Deus, espero que os irmãos tenham proveito e para qualquer dúvida, vocês podem me procurar, estou à disposição. Deus te abençoe, fique com ele.